satisfação contar com a presença de vocês aqui. A gente tem visto aí na prática que é difícil juntar pessoas para falar de filosofia, né? Mas a gente está aqui firme e forte nessa tarefa aí. Esse é o nosso objetivo. A gente, quando eu digo a gente, eu, Ezequiel, mais alguns amigos que estudam com a gente, vou encarar como um projeto, né? A gente montou essa confraria, são amigos que gostam de filosofia, e o nosso objetivo é esse mesmo, falar de filosofia, trazer o pensamento crítico para as pessoas. Eu acredito muito que o caminho para a mudança do nosso país, para a nossa mudança enquanto pessoas melhores, é a filosofia, certo? Eu entendo como sendo uma ferramenta de extrema importância para a gente mudar para melhor a nossa vida. Então, motivado por isso, a gente está nesse esforço aí de todo mês, mensalmente, aí trazer um bate-papo, uma palestra, uma conversa e trazer coesão para o nosso grupo aí, para quem sabe a gente conseguir produzir alguma coisa até de cunho acadêmico mesmo, e até sei lá, de repente uma biblioteca, a gente encurtir aí uma possibilidade de fazer um curso para ajuda aí de estudantes, né? Porque a gente tem pessoas que acompanham a gente graduadas, pessoas que tem muito para oferecer para a gente, assim como o doutor, uma pessoa extraordinária e tem muito conhecimento para passar para a gente. Então esse é o nosso objetivo mesmo, trazer a filosofia para a praxis, como a gente falava lá na Grécia Antiga mesmo, fazer da filosofia um estilo de vida, uma ferramenta de proporções assim que, eu não sei, eu estou convencido de que esses preceitos que a filosofia traz para a gente, esse modo de olhar a vida, de reflexão, é o suficiente para a gente transformar a situação do nosso país e nossa mesmo, né? Até porque o que a gente vai deixar para a geração futura, né? Bom, então eu vou passar a palavra para o Ezequiel, vai fazer uma apresentação do doutor breve, né? Logo a gente vai ter a conversa e mais ou menos uma hora e pouquinho, depois a gente vai tomar um café, fazer um pipi, e aí a gente volta para interagir com dúvidas, apontamentos, coisas inerentes aí ao que a gente vai discutir na palestra, vai ouvir na palestra do doutor. Beleza? Obrigado e boa noite aí, boa palestra. Boa noite a todos. Eu quero ressaltar aqui a presença ilustre de algumas pessoas, que são todos vocês. E para mim é uma honra, um prazer, um privilégio estar fazendo essa apresentação do Dr. Marra. Dr. Luiz Marra, formado pela Escola Paulista de Medicina, escritor, escreveu inclusive um dos livros, está aqui, Coletivo Aleatório, Diário Perdido do Jardim Maia, e o último que foi lançado no mês passado, agora, né? Inclusive, quem colocar no YouTube vai ver uma entrevista lá com o Paulo Henrique Amorim. O livro chama-se Crônicas do Crack. E Dr. Marra é um pensador capaz de, ao mesmo tempo, de produzir discussões extremamente aprofundadas sobre as questões da dependência, da adicção, área que nós atuamos juntos já há uns 12 anos, 11, 12 anos, como também das psicopatologias que envolvem essa questão da dependência, ou seja, as comorbidades, né? E, ao mesmo tempo, ele expõe seus pensamentos em outras áreas do saber, pensamento que é fruto da sua ampla formação e de um interesse diversificado, como, por exemplo, o teatro, né? A psicodramaticidade com os adictos, né? O trabalho que está sendo produzido agora também, que é um trabalho de 3 horas de vídeo sobre as raízes do romantismo.
Então, ele consegue explicar conceitos complexos como a habilidade de um professor, que eu aproveito não só o conteúdo das explicações, mas eu aproveito o método, a maneira como didática que ele tem de passar as informações. Então, para mim, é uma satisfação de ser um dos organizadores desse ciclo de debate, que é o terceiro ciclo, né, que é o terceiro encontro, e com extrema generosidade ele nos brinda hoje com o seu conhecimento. Eu, como trabalho nessa área da saúde, com dependência química há 24 anos, tinha uns dizeres assim a respeito de médico, que é meio que engraçado, mas é um sentido cômico que eu quero que ele leve para esse lado, que ele já conhece. Que sempre assim, a gente, quando vê um médico, a gente fala que 50% dos médicos acreditam que são deuses. E os outros 50%? Tenho certeza que é. Mas como eu tenho estudado o Spinoza sobre a imanência, Deus está em tudo, tudo está em Deus, então resolve essa questão. Mas eu queria falar para o Dr. Marra diretamente, que para mim ele é um homem, segundo Nietzsche, de espírito livre, humano, demasiadamente humano. Com a palavra, Dr. Marra. Bom, boa noite a todos. Eu espero poder corresponder aqui, né, a uma expectativa sobre um assunto que é um assunto bastante extenso, bastante complexo, e não é propriamente um assunto específico da filosofia, porque é sobre o romantismo, o movimento romântico e a relação entre o movimento romântico e a filosofia e diversos filósofos, alguns deles muito conhecidos, como Nietzsche, como Kierkegaard, como Schopenhauer, né? E eu já fiz esse trabalho especificamente em cima das raízes do romantismo, baseado numas palestras do Isaiah Berlin, nos Estados Unidos, em 1965, em Washington. Essas palestras fizeram um tremendo sucesso, foram feitas por um sábio, né? Ele era realmente um sábio, e as palestras foram gravadas, e depois da morte dele é que o livro foi publicado. É um livro que ele escreveu e ao mesmo tempo não escreveu. O que eu fiz foi pegar as 5 palestras e condensar em 3, e fiz uma espécie de edição, né, do trabalho para caber, né, aqui na nossa realidade e ficar adequado. Aí fizemos ao vivo e agora nós estamos fazendo em estúdio, e são 3 vídeos de aproximadamente 1 hora cada um. Hoje eu vou usar um pouquinho desse material, alguma coisa aqui, mas eu vou complementar com muitos comentários meus e da minha experiência de vida, assim como um livre pensador, não sendo eu nem filósofo nem professor de filosofia, mas eu me sinto inteiramente à vontade para falar sobre esses assuntos, como qualquer pessoa pode falar sobre esses assuntos. Bem, antes de falar para vocês que o romantismo é muito mal ensinado nas escolas, e que vocês devem esquecer tudo isso, toda essa papagaiada de escolinha literária, porque período tal, começou tal ano, com a obra tal, né? Romantismo no Brasil, em Portugal, na Europa, esqueçam, porque é uma baboseira total, não tem nada a ver. O movimento romântico é algo muito profundo e muito interessante, muito rico e muito mais do que isso. Mas antes de falar, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da filosofia, do meu ponto de vista. Eu acho que há basicamente 2 formas tradicionais de se fazer filosofia, de empregar a filosofia. Uma delas seria a vivência
de acordo com uma determinada filosofia. Ou seja, pessoas que não ficam filosofando o mundo, ou seja, criando sistemas explicativos, sistemas que digam como funciona o universo, o planeta, a Terra, o homem, a alma, seja lá o que for, né? Mas eles se pautam por atitudes, por vivências, maneiras de agir. Isso faz uma diferença absurda. Se a gente pegar, por exemplo, começando da filosofia antiga, na Grécia Antiga, por exemplo, todo o movimento pré-socrático, até os sofistas, o caso, por exemplo, de Epicuro, né? ou dos estoicos, nem Epicuro, nem os estoicos e nem os sofistas se preocupavam em explicar sistemicamente como funcionam as coisas, como é o mundo, como são as coisas, mas eles tentavam demonstrar, de certa maneira, a sua atitude filosófica, a sua filosofia através da vida. Então era possível você ter uma vida estoica, tá? Uma vida estoica, que todo mundo sabe o que é, né? Buscando uma espécie de respeito até religioso à vida, você viver de acordo com o estoicismo. E também com o epicurismo, que, como todo mundo sabe, não tem nada do que falam com banalidade, de que era uma prazer a qualquer tipo de prazer. Isso é uma bobagem, você sabe muito bem que não tem nada a ver com o hedonismo, que é muito diferente do epicurismo. Mas enfim, existem vários sistemas assim, que todos eles se pautam pela vivência. Esse tipo de atitude perante a filosofia tem sido utilizado ultimamente por gente muito boa. Eu vou citar, por exemplo, o caso do Pierre Haddock. Ele tem um livro muito interessante. O livro dele foi até comentado pelo Michel Foucault. O Michel Foucault gostava muito do trabalho do Haddock, em que ele procura valorizar isso de novo, valorizar a vivência. Ou seja, se você gosta de filosofia, procure viver de acordo com algum tipo de filosofia. Você pode até mudar de uma para outra, mas procura traduzir isso na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com a questão do romantismo e da relação do romantismo com a filosofia. Então vejam bem, voltando ainda aos primórdios da filosofia, quando que a filosofia lá na Grécia ela começou a sair dos pré-socráticos, daquelas especulações todas, e começou a querer explicar, a querer formar um sistema fechado, tá? O primeiro grande filósofo que fez isso foi o Platão. Aí sim, Sócrates, Platão, bom, tudo bem, como se fosse um só, né? E depois Aristóteles, quer dizer, todos, tanto Platão quanto Aristóteles, criaram um grande sistema, né? É uma pretensão absurda. Tanto por exemplo, o Karl Popper, né, quando ele escreveu aquele livro, que é muito interessante, que é a Sociedade Aberta e Seus Inimigos, em que ele ataca principalmente o Platão, ele mostra o Platão como um dos filósofos do absolutismo e do totalitarismo, porque o sistema do Platão ele prevê tudo, então está tudo ali, entendeu? Se você ler a República, está tudo ali, não tem. O Aristóteles também é genial, eu acho ele genial, mas é a mesma coisa, enfim, começou ali, já começou essa explicação. O Nietzsche, que aliás é um filósofo que tem tudo a ver com o romantismo, né, não gostava nem um pouquinho do Sócrates nem do Platão. Ele até tem uma citação do Nietzsche que ele diz: a cicuta foi muito bem dada mesmo, eu acho que tinha que ter matado mesmo, ele merecia morrer, ele era um desgraçado,
sabe? A filosofia acabou. Quando começou Sócrates, Platão, acabou, porque não tinha mais aquela maravilha do Apolíneo e do Dionisíaco, daquele jogo, do Agon, entendeu? Aquela beleza toda que o Nietzsche via e que ele escreve brilhantemente no livro dele, O Nascimento da Tragédia. Enfim, então, falando disso, eu acho que deve ter ficado claro para vocês, né? Existem essas duas maneiras. Essas duas maneiras chegaram até hoje. Mas além dessas duas maneiras, veja bem, houve a partir, creio eu, do final da Idade Média e talvez da Renascença em diante, uma bifurcação, não exata, uma bifurcação mais ou menos, né, entre um ramo da filosofia que foi desembocar na Alemanha, principalmente na Alemanha, naquilo que a gente chama de o idealismo alemão, tá? Que é um conjunto de pensadores do idealismo alemão. O principal deles seria o Kant, aí você tem Hegel, tá? Aí você tem Schelling, você tem Herder, Fichte, o Hamann também, todos eles juntos podem ser agrupados numa perspectiva de uma visão que é chamada de idealismo alemão. E dentre esses pensadores do idealismo alemão, né, alguns estão intimamente ligados com o movimento romântico, e isso que é o meu objetivo, eu quero explicar e mostrar a vocês por quê. Bom, por outro lado, a filosofia ocidental, ela bifurcou, como eu falei, ela bifurcou de uma certa forma, de maneira complexa, não exata, mas um outro ramo muito importante foi desembocar principalmente no empirismo. Você cita aí John Locke, o David Hume, né? Que tem uma visão muito diferente do idealismo alemão, tá? Se pegar, por exemplo, um David Hume e um John Locke e um Kant, são antitéticos, são opostos, completamente opostos. Quer dizer, na medida em que um fala que todo conhecimento passa pelos sentidos e que a mente é uma tábula rasa, né? Isso é totalmente diferente do que o Kant preconizava na sua tão bem escrita e tão obsessiva e tão germânica Kritik der reinen Vernunft. Em alemão é a crítica da razão pura, tá? Então este movimento mais empirista, né, mais ligado ao Locke, ao Hume, ele estava mais aproximado daquilo que a gente chama na história da literatura e na história da cultura o movimento iluminista, né? O iluminismo, Aufklärung em alemão, e o que não é uma escola, como o romantismo também não é uma escola, e que é apenas um momento histórico, principalmente no século XVIII, tá? E cujo país principal dentro desse movimento iluminista é a França, tá? Bom, na França surgiram vários pensadores que são nitidamente iluministas, alguns são iluministas e também românticos. O caso, por exemplo, do Rousseau, que o Rousseau vivia de maneira romântica e escrevia como um iluminista. Eu vou comentar isso com mais detalhes. Ele era duplamente, era uma coisa e outra, né? Alguns outros, o Diderot, que fazia parte daquele grupo dos enciclopedistas, os famosos enciclopedistas, eram iluministas, mas tinham também uma pegada romântica. No entanto, esse movimento romântico, ele não vingou na França. Existem outras razões históricas extremamente importantes.
ele vingou na Alemanha. Eu volto já a falar nisso. Vejam bem. Então a gente tem essas duas correntes, mentalizem bem isso, né? Essa que desembocou no idealismo alemão gerou muitos frutos. Gerou, por exemplo, no caso do Hegel, gerou um hegelianismo de direita, que foi desembocar no fascismo, nos totalitarismos de direita, gerou um hegelianismo de esquerda, no caso do Marx, que pegou, é clássico isso, pôs o Hegel de cabeça para baixo, né? O que era idealismo dialético passou a ser o materialismo dialético, isso todo mundo sabe, e você tem outras correntes também. E no caso do que prevaleceu muito na França e na Inglaterra, isso gerou o empirismo, o positivismo, tá? Tanto vários positivismos, o positivismo do Augusto Comte, que virou uma religião na França, que é impressionante, virou uma religião, o positivismo, e que aqui no Brasil também influenciou a República e influenciou até os militares que chegaram até o golpe de 64, muito influenciados pelo pensamento positivista de Augusto Comte. E os neopositivismos, os positivismos, enfim, correntes, por exemplo, como o do Bertrand Russell, né, que de certa maneira tem a ver um pouco com o positivismo, mas são linhas muito mais avançadas e muito mais precisas, ou o caso, por exemplo, do Karl Popper, que também é dentro dessa corrente positivista. E todo esse pessoal não tem nada a ver com isso que aconteceu na Alemanha, principalmente na Alemanha. Eu acho que deve ter ficado claro isso. Então, vamos então ao romantismo, tá? Vamos ao romantismo. Em primeiro lugar, não dá para dar uma definição única, tá? O Berlin, ele diz assim: a importância do romantismo é ter sido o maior movimento recente que transformou a vida e o pensamento do mundo ocidental. Creio ser ele a maior mudança já ocorrida na consciência do Ocidente. Tá? Então a tese dele é que o movimento romântico foi uma transformação tão gigantesca e radical que depois dele nada mais foi o mesmo. Tá? Nada mais foi o mesmo. Mas onde ele surgiu? Certamente não é na Inglaterra, certamente não é, ou tecnicamente possa ter sido, mas isso não interessa muito. Alguns escritores, alguns pensadores já acreditam que esse espírito romântico seja algo permanente, como se fosse um arquétipo, né? Sempre presente na história da humanidade. Um deles chega a dizer que pensadores como Platão e até Plotino, ou o romancista grego Heliodoro, poderiam ter sido pessoas com uma pegada romântica. Mas isso é querer demais. Vamos confinar um pouco esse assunto aonde? Quando? No século XVIII e particularmente na Alemanha. Tá. Mas vou falar do que não é, que é o oposto da Alemanha, que é o 18e siècle français, que é um século elegante, não é? Tudo se inicia calmo e suave, as regras são obedecidas na vida e na arte, há um avanço geral na razão, a racionalidade progride, a igreja recua, a irracionalidade cede aos grandes ataques feitos contra elas pelos filósofos franceses, existe paz, calma, uma crença na aplicação da razão universal. Aí, de repente, não mais que de repente, vem uma súbita invasão, aparentemente inexplicável. É uma violenta erupção de emoção, de entusiasmo, interesse por edifícios góticos, por introspecção, e as pessoas se tornando melancólicas, neuróticas, né? Uma debandada geral daquele estado de coisas simétrico e vítreo, elegante, e ao mesmo tempo ocorrem várias mudanças, uma delas uma grande revolução burguesa, que é a Revolução Francesa, que começou bem, que terminou no terror, né?
com a decapitação não só do rei e da Maria Antonieta, mas dos próprios chefes dos jacobinos, por exemplo, o próprio Robespierre. Tá? E a Revolução Francesa também é fruto do iluminismo, de uma certa forma, mesmo que tenha degenerado no que ela degenerou. Bom, e seja qual for a questão, qual a relação então entre a chamada Revolução Romântica, essa súbita irrupção dos domínios da arte e da moral, e a Revolução normalmente conhecida como Revolução Francesa? Aparentemente sim e não, mas sem dúvida os princípios em nome dos quais se travou a Revolução Francesa eram princípios da razão. A gente sabe muito bem, ela começou assim, da ordem da justiça universal, com pouca relação com o senso de singularidade, com a profunda introspecção emocional, né? E o senso das diferenças entre as coisas e mais das dissemelhanças do que das semelhanças. Se alguém ainda perguntar, tá, então a Revolução Francesa tem a ver com o romantismo e o Rousseau. Bom, a questão do Rousseau é bastante complicada, eu volto a ele. Eu acho que o Rousseau foi um canalha, eu acho que o Rousseau foi um tremendo de um mau caráter. A biografia dele prova. Ele escreveu um livro chamado Émile, a Educação, em que ele ensina as pessoas a cuidar dos próprios filhos. Ele abandonou todos os filhos deles à miséria. O Rousseau. Ele era uma pessoa absolutamente neurótica, absolutamente narcisista, né? Era insuportável, dizem que é insuportável de convívio, e tinha um conceito dele que só um gênio podia compreender outro gênio, só quem compreendia Rousseau era um outro gênio igual a Rousseau, e ele não conseguia encontrar. Mas foi um grande pensador, foi um pensador e foi um homem de grande talento. Ele escreve muito bem, é sedutor, e ele é famoso, não tanto por ser um dos artífices do romantismo, mas por ter escrito o Contrato Social, né? E o Contrato Social não tem nada de romântico. O Contrato Social é puramente iluminista. É esse pacto ideal, né, que se supõe possível numa sociedade e que foi muito criticado, mas até hoje tem a sua devida importância, certo? Bom, depois disso, a gente tem também a Revolução Industrial. Não dá para tirar de lado a Revolução Industrial. Então, quando a gente vai olhar para o movimento romântico e a Revolução Industrial, a gente encontra uma situação que é um tanto quanto paradoxal. O romantismo é, ao mesmo tempo, uma consequência parcial da Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, um movimento de oposição à Revolução Industrial. E as duas coisas são verdadeiras, ao mesmo tempo. Você tem como a Revolução Industrial, ela rompeu muito, ela criou ela foi uma irrupção, ela foi uma desestabilização violenta, inclusive com muito sofrimento, com muita geração de riqueza e com muitas transformações, bagunçando as instituições, né? E abrindo grandes perspectivas. Isso foi um prato cheio para o movimento romântico, que então uma parte do movimento romântico ele foi mais ou menos no embalo da Revolução Industrial, mas houve escritores, poetas românticos que já se colocaram frontalmente contra a Revolução Industrial, mas ela é fundamental, né, na gênese do romantismo. Bom, quando a gente fala em romantismo, é muito difícil definir, como eu já falei muito bem, mas existe algum denominador comum, alguns valores, algumas características são básicas. Eu vou citar aqui um trechinho da palestra dele, que eu acho que ele fala muito bem disso. Os valores aos quais elas atribuíram a maior importância eram integridade, sinceridade, disponibilidade para sacrificar a vida para alguma chama interior
dedicação a algum ideal pelo qual valia a pena sacrificar tudo aquilo que a pessoa é, pelo qual valia a pena viver e também morrer. Então você descobriria que elas não estavam interessadas principalmente no conhecimento ou no avanço da ciência. Não quero o avanço da ciência. Não estavam interessadas no poder político, não estavam interessadas na felicidade, não estavam interessadas, acima de tudo, em se adaptar à vida. Então você descobriria que o bom senso, a moderação, estava muito longe dos seus pensamentos, dos românticos. Você descobriria que eles ou elas acreditavam na necessidade de lutar por suas crenças até o último alento do seu ser, e que acreditavam no valor do martírio, tá? Que as minorias eram muito mais santas do que as maiorias, e até que o fracasso fosse muito mais nobre que o sucesso. Então vem essa própria noção de idealismo, quer dizer, esse estado mental de um homem disposto a sacrificar muita coisa pelos princípios ou por alguma convicção. Essa atitude, minha gente, é nova, é relativamente nova. E o que as pessoas admiravam então era a sinceridade, o empenho de todo o coração, pureza de alma, capacidade e disponibilidade para se dedicar a seu ideal, qualquer que fosse ele. Bom, o Berlin, ele tem uma passagem que é incrível, é belíssima, em que ele são várias palavras, é um longo período por coordenação, não tem frase subordinada. Ele vai elencando características díspares e antagônicas, e todas elas dentro do movimento romântico. Eu vou ler para vocês rapidinho. O romantismo é o primitivo, o ignorante, a juventude, a exuberante sensação de vida do homem natural, febre, doença, decadência, la maladie du siècle, la belle dame sans merci, a dança da morte, na verdade a própria morte, também o esplendor branco da eternidade, é a plenitude vigorosa e confusa, a riqueza da vida, Fülle des Lebens, turbulência, violência, conflito, também paz. União com o grande eu, harmonia com a ordem natural, dissolução no eterno espírito que tudo contém, o estranho, o exótico, o grotesco, o misterioso, o sobrenatural, ruínas no ar, castelos encantados, elfos, gigantes, grifos, cascatas, trevas, os poderes das trevas, fantasmas, vampiros, o terror sem nome, o irracional, o indizível, também o familiar, as cenas e os sons habituais de gente simples, é o antigo, é o histórico, catedrais góticas, névoas da antiguidade, o impalpável, o imponderável, a busca da novidade, a mudança revolucionária, a preocupação com o presente fugaz, o futuro, o idílio pastoral da feliz inocência, a alegria no instante que passa, a sensação de atemporalidade, nostalgia, devaneio, sonhos inebriantes, a doce melancolia, a amarga melancolia, a solidão, o vagar em lugares remotos, em especial o Oriente, Idade Média, a sensação de fazer parte de uma igreja, uma classe, um partido, uma tradição, cavaleiros e vassalos, fileiras da igreja, laços sociais orgânicos, união mística, uma só fé, uma só terra, um só sangue, la terre et le mort, o conservadorismo, o medievalismo estético de Chateaubriand, o ódio à autoridade de Victor Hugo, o extremo misticismo da natureza, energia, Kraft, força, vontade, vida, autotortura, autoaniquilação, o suicídio, o primitivo, o não sofisticado, o seio da natureza, campos verdes, vaquinhas com sinetas, riachos murmurantes, o céu azul infinito, não menos também o dandismo, o exibicionismo selvagem, a excentricidade, o enfado, l'ennui, tédio da vida, a convulsão de grandes impérios, as guerras, a mortandade, a derrocada dos mundos, o herói romântico, o rebelde, l'homme fatal,
a alma condenada, o corsário e todos os párias e todos os Ismaéis, assim como as cortesãs de coração de ouro e os condenados de coração nobre da ficção oitocentista. É beber usando como taça um crânio humano. São celebrações satânicas, a ironia cínica, o riso diabólico, os heróis negros, mas também a visão que William Blake tinha de Deus e seus anjos, a grande sociedade cristã, a ordem eterna, o céu estrelado, a unidade, a multiplicidade. É beleza, é feiura, é arte pela arte, e a arte como um instrumento de salvação social. É força, é fraqueza, é individualismo, é coletivismo, pureza, corrupção, revolução, reação, paz, guerra, amor à vida e amor à morte. Esse é o trecho, eu achei sensacional, que ele realmente dá um quadro maravilhoso do que seja o romantismo, juntando coisas que parecem absurdas, mas tudo isso tem muito a ver. Eu vou fazer mais alguns comentários aqui sobre o trabalho dele, antes de falar no primeiro filósofo que nos interessa, que é o Kant. Tá? Bom, para entender bem o movimento romântico, é preciso se conhecer o que é o pietismo, que é uma das raízes mais importantes do romantismo. E o movimento pietista ele se tornou muito arraigado na Alemanha. E era um ramo do luteranismo, né? E consistia em um estudo cuidadoso da Bíblia e um profundo respeito pela relação pessoal do homem com Deus. Havia então uma ênfase na vida espiritual, um desprezo pelo aprendizado, um desprezo pelo ritual, pela forma, pela pompa e pela cerimônia, e uma enorme ênfase na relação individual da alma humana sofredora com o seu Criador. Essa era a perspectiva do pietismo. O Kant, por exemplo, foi criado numa família completamente pietista. Na história da humanidade, isso é muito interessante, quando o caminho natural para uma realização humana é bloqueado, o ser humano ele costuma se retirar para a interioridade, para dentro de si mesmo. Ele envolve-se consigo mesmo e tenta criar interiormente o mundo que o destino mau lhe negou. Tá? Isso aconteceu até na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, quando Alexandre o Grande começou a destruir aquelas cidades-estados, as polis, né? E os estoicos e os epicuristas começaram a pregar o quê? Uma nova moralidade de salvação pessoal, que dizia que a política não era importante, a vida civil não era importante, as riquezas não eram importantes, nada era importante. Então é mais ou menos como aquela história das uvas estão verdes, daquela fábula. Quem não pode obter do mundo o que realmente deseja, deve ensinar a si mesmo a não querer nada. Quem não pode obter o que deseja, deve ensinar a si mesmo a querer o que pode ter. Essa é uma forma muito frequente de recolhimento espiritual em profundidade para uma espécie de cidadela interior, na qual você tenta se trancar contra todos os terríveis males do mundo. O rei da minha província, o príncipe, ele confisca a minha terra, então eu não quero terras. O príncipe não quer me dar um título de nobreza, então eu penso que posição social é trivial, sem importância. O rei roubou minhas posses, os bens não são nada. Meus filhos morreram de desnutrição e doenças, os apegos terrenos, até mesmo o amor aos filhos, são nada, né, diante do amor a Deus. Tá? Isso são alguns exemplos. Ele cita aqui, tem uma citação muito interessante, um tal de Zinzendorf, né, líder de um movimento na Alemanha, que disse o seguinte: todo aquele que deseja compreender Deus com o intelecto se torna ateu. Isso era, na verdade, um eco de Lutero, que disse que a razão é uma prostituta e deve ser evitada. E aqui há um dado social sobre esses alemães e que não é nada irrelevante. Se nós perguntarmos quem eram, afinal de contas, esses alemães do século XVIII, quem foram esses pensadores que mais influenciaram a Alemanha e de quem já ouvimos falar, há neles um componente sociológico um tanto peculiar que sustenta a tese que eu gostaria de sugerir, ou seja, que tudo isso é produto da sensibilidade nacional ferida. Vejam que
que é interessante, com várias implicações sociais, históricas importantes. É produto de uma humilhação nacional terrível, e essa é a raiz do movimento romântico na parte dos alemães. E se nós perguntarmos quem eram aqueles pensadores românticos, vamos descobrir que, em contraste com os franceses, eles vieram de um meio social muito diferente. Se você pegar o Lessing, Kant, o Herder, Fichte, todos eram pobres, todos de origem humilde. Hegel, Schelling, Schiller, Hölderlin eram de classe média baixa. O Goethe era rico, era um burguesinho rico. Kleist, Novalis eram da aristocracia rural. Agora, se você for para a França, no mesmo período, olha, o Montesquieu, o que ele era? Escreveu o Espírito das Leis, barão, tá? O Condorcet era marquês, Mably era abade, Condillac abade, Buffon se tornou conde, o D'Alembert era filho ilegítimo de um nobre. Enfim, deu para ver a diferença. Então, existem especificidades aí de natureza sociológica e histórica que eu pretendo detalhar um pouquinho melhor para vocês. Bom, é que, assim, basicamente, acho que vou explicar agora o que aconteceu. A história da Europa, na chamada época moderna, que começa aí no Renascimento, até hoje, é uma história, é uma corrida por mercados, é uma corrida por impérios coloniais e é uma corrida para se obter mais cedo ou mais tarde uma unificação política das nacionalidades. Isso é muito bem visível. Se você pegar, por exemplo, a Inglaterra já estava bem resolvida como nação há séculos atrás, tá? E a Alemanha? A Alemanha teve o século de ouro na época do Lutero, apesar das convulsões sociais violentíssimas. Depois, dos 2 séculos seguintes, ela se apagou. O único grande pensador alemão nos séculos 16 e 17 foi o Leibniz, que era um gênio. Fora, não tinha tanta gente. Eles foram aparecer mais tarde, justamente nessa época do idealismo alemão. A Alemanha foi devastada pela Guerra dos 30 anos. Segundo alguns historiadores competentes, a Guerra dos 30 anos, ela foi um dos maiores genocídios da história da humanidade, só comparável, por exemplo, ao genocídio de Gengis Khan. Uma grande parte da população da Alemanha foi dizimada na Guerra dos 30 anos. Então, depois de imagine, todas essas convulsões políticas, sociais, esses genocídios, houve, obviamente, uma retração. E aquele território de língua alemã continuou governado, sabe de quantos príncipes? 300 príncipes e 1.200 subpríncipes, tá? Então não tinha unidade nenhuma, não tinha unidade. Se a gente for falar agora de história, chegando no século XIX e já se aproximando do século XX, o que aconteceu na Europa? Uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi justamente uma corrida ao mercado e aos impérios coloniais. O fato da Alemanha ter sido unificada pelo Bismarck, bem tardiamente, no século XIX, deixou ela para trás. Vocês podem reparar, basta ler história, que o butim todo ficou com a Inglaterra, com a França. Entendeu? Todo o Império Colonial. Haja visto, por exemplo, o Império Inglês. O sol nunca se punha sobre o Império Inglês, a pérola que era a Índia. Entendeu? Que é uma das razões da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, uma das razões do grande ressentimento entre alemães e franceses tem a ver com isso. Tem a ver também com essa corrida aos impérios coloniais e a corrida aos mercados. E a falta de unificação. A França também conseguiu, de certa maneira, essa unificação. Mesmo que tenha passado pelo terror jacobinista e tenha passado depois por Napoleão Bonaparte. Mas ela emerge no século XIX
como um país avançado, burguês, certo? Depois da Revolução Burguesa, e que propiciou aquele século que muitos chamam de Belle Époque, já no final do século XIX. Entenderam? Então isso é da maior importância para se entender o romantismo. Bom, na opinião do Berlin, né, que isso foi para mim foi uma surpresa, eu não sabia, ele cita um homem que, na opinião dele, foi quem desfechou o golpe mais violento contra o iluminismo e iniciou todo um processo romântico, todo um processo de revolta contra essa perspectiva, e ele se chamava Johann Georg Hamann. O Hamann pertencia a uma família obscura, o pai dele era zelador de banhos públicos na cidade de Königsberg, e ele foi criado na Prússia, num ambiente pietista. Tá? Ele era o quê? Ele era um vagabundo. Ele era um alcoólatra, ele não arrumava emprego, ele era sustentado por seu vizinho. Você sabe quem era o vizinho do Hamann? Quem morava na casa do lado? Um sujeito chamado Immanuel Kant, tá? Era vizinho, né? E o Kant tentava dar conselhos para o Hamann, não conseguia. Ele era um adicto feroz, uma coisa terrível, o Hamann. Segundo Berlin, foi o que deu o golpe inicial do romantismo. Mas como resultado dos excessos, o Hamann chegou perto do suicídio. E logo depois ele teve uma experiência religiosa. Leu o Antigo Testamento, em que seus pais e avós pietistas acreditavam, de repente sofreu uma transformação espiritual. Aí ele percebeu a história dos judeus, era a história de cada homem, que quando ele lia o livro de Ruth, ou quando ele lia o livro de Jó, ou quando ele lia as tribulações de Abraão, Deus falava diretamente à sua alma e dizia que havia certos acontecimentos espirituais que tinham um infinito significado, muito diferente de qualquer coisa que havia na superfície. Tá? Aí o Hamann, que segundo o Goethe foi um dos maiores escritores de língua alemã de todos os tempos, isso é surpreendente, porque para o Goethe falar isso, que ele era tão narcisista, ele falou isso do Hamann. E a doutrina dele é que era aproximadamente algo que tem alguma ressonância até com Santo Agostinho, tá? Que como você conhece o universo? A resposta: jamais a gente pode conhecer o universo pelo intelecto. A gente só conhece o universo pela fé e não pelo intelecto. Ou seja, que a verdade é algo que está aí, mas não é algo demonstrável. Não é algo demonstrável propositivamente. Você não consegue demonstrar com proposições, né? Até o próprio David Hume tem uma especulação muito interessante a respeito disso, quando ele pergunta: como é que eu sei que uma mesa está na minha frente? Eu não tenho prova de que ela está. A única coisa que eu posso fazer é que, se eu for de encontro a ela, acontece alguma coisa. Então essa resistência eu posso alegar que seja uma prova, mas a prova da existência da mesa a gente não tem. Quer dizer, se a gente for caminhar através de proposições, né, como queria o iluminismo, para chegar na verdade, fica meio complicado, dá para argumentar muito em cima disso. E o Hamann insistia muito nisso, e ele não era vulgar, não era simplesmente um cara que se converteu e virou um crente fanático, não era nada disso, tá? E nessa época, veja bem, os franceses do iluminismo lidavam com as proposições gerais das ciências, mas essas proposições nunca captavam a vida real, a palpitante realidade da existência. E para o Hamann, a única maneira de descobrir como são os seres humanos é falando com eles, é se comunicando com eles. E essa comunicação significa o quê? Um encontro real de dois seres humanos, e ao observar o rosto de um homem, as contorções do seu corpo, dos seus gestos, ao ouvir suas palavras e muitas outras coisas que poderia depois analisar, é que você fica convencido. Certos dados lhe teriam sido apresentados e você saberia com quem você estava falando. Aí a comunicação teria sido estabelecida. Eu vou pular agora para o Kant, é impossível
e porque é muita coisa, tá? Espero que eu tenha sido claro. Só vou fazer mais alguns comentários sobre o Rousseau, né? Que é bem importante, dada a importância, né? Porque ele era um neurótico, ele era um canalha, mas ele foi genial. Ele foi genial, né? E o Rousseau, ele viveu muito mais o romantismo do que pregou, como é o caso, por exemplo, do contrato social. Tem uma passagem aqui do Rousseau que é extremamente romântica. Palavras dele: eu não raciocinava, eu não filosofava, arrebatado me rendia à confusão das grandes ideias. Eu sufocava no universo, eu queria saltar para o infinito, e meu espírito alcançou um êxtase arrebatador. Se eu perguntar o que ele tomou, né? Ele deve ter tomado, se ele bebeu absinto, se ele usou ópio, que droga ele usou, né? É interessantíssimo, né? Rousseau era único, ninguém mais podia compreendê-lo, só um gênio podia compreender outro gênio. Era uma doutrina oposta à visão de que a verdade estava igualmente aberta a todos os homens razoáveis, que não obscurecessem seu entendimento com emoções desnecessárias e ignorância desnecessária. Olha que interessante. O que o Rousseau faz é contrastar a chamada lógica fria, da qual ele se queixa constantemente, e a razão, as lágrimas quentes da vergonha, da alegria, do sofrimento, do amor, do desespero, da mortificação, da agonia espiritual, da visão do êxtase. E falando ainda do Rousseau e dos enciclopedistas, né? A única diferença que os outros enciclopedistas, o Diderot, d'Alembert, né, em Paris acreditavam, é que a gente poderia chegar no mundo ideal convertendo os governantes, conquistando até o déspota esclarecido, de modo que, se fosse esclarecido o suficiente, ele poderia estabelecer uma vida melhor na Terra. E o Rousseau acreditava que toda a amaldiçoada superestrutura deveria ser colocada abaixo. Toda a sociedade humana perversa deveria ser queimada e reduzida a cinzas. E então uma nova fênix surgiria. Tá? Aí a gente volta de novo ao Rousseau romântico, saindo um pouco do Rousseau iluminista. Bom, o Kant, tá? O Kant, ele é considerado um romântico contido, tá? Se a gente olhar para o Kant, para o filósofo da crítica da razão pura, a gente não vai encontrar absolutamente nada de romantismo, nada. A gente vai encontrar idealismo, de certa maneira, idealismo alemão. A gente vai encontrar alguma coisa do iluminismo, uma obsessão pelo racional, uma clareza de argumentação, aquela obsessão do Kant de demonstrar que o juízo sintético a priori, né, a importância do juízo sintético a priori nas ciências, todo mundo sabe, né, é a grande obsessão daquele calhamaço que é a crítica da razão pura. Mas o Kant produziu outras obras, e ele produziu a crítica da razão prática, que é bem diferente. E o Kant, como romântico contido, odiava o romantismo. Tá? Ele detestava tudo quanto era extravagância, fantasia. Chamava isso de Schwärmerei. Em alemão quer dizer barulho em excesso, Schwärmerei, né? Toda forma de exagero, misticismo, imprecisão e confusão. Mas ele é, com justiça, um dos pais do romantismo. E isso tem ironia, é muito irônico. Bom, vamos ver por quê. O Kant foi criado numa família pietista. Ele era um homem religioso, não bastante religioso. Ele era de uma pontualidade obsessiva, né? Tem lendas, né, a respeito dele, que ele saía todo dia a um determinado horário, que era, sei lá, se era 5 da tarde,
e todos os dias no mesmo horário, e as pessoas podiam acertar os relógios com as saídas do Kant, de tamanha a pontualidade alemã dele. E ele, todo dia ele fazia as mesmas coisas, dormia no mesmo horário, acordava no mesmo horário, então, extremamente metódico, nunca saiu da cidade de Königsberg. No máximo ele foi até 100 quilômetros de Königsberg, vejam bem. E o Kant era um grande admirador das ciências, não era? Tinha uma mente acurada, extremamente lúcida. Ele considerava que a tarefa de sua vida era o quê? Explicar os fundamentos da lógica científica e do método científico. O Kant detestava tudo que tivesse um entusiasmo exagerado ou que fosse confuso em qualquer aspecto. Ele gostava de lógica, gostava de rigor. Ele via os que se opunham a essas qualidades simplesmente como indolentes mentais, tá? Mas o Kant vivia inebriado pela ideia da liberdade humana. E a sua educação pietista, ela não leva a uma comunhão consigo mesmo, como no caso do Hamann, e leva a uma espécie de uma intensa preocupação com a vida interior, com a vida moral do homem. E uma das proposições de que ele estava convicto era o quê? Cada homem, como tal, está muito bem ciente da diferença entre, de um lado, as paixões, as inclinações que o puxam de fora, que fazem parte de sua natureza emocional ou sensível ou empírica, e de outro lado, o quê? A noção de dever, de obrigação, de fazer o que é certo, que muitas vezes entra em conflito com o desejo do prazer e com a inclinação. Bom, eu vou explicar para vocês, tem algumas particularidades da língua alemã que são interessantíssimas quando se estuda filosofia. Em alemão, o verbo dever tem dois. Tem müssen e sollen. Tá? Quando você usa müssen, digamos na frase alle Menschen müssen sterben, quer dizer, todos os homens devem morrer. Tá? Todos os homens devem morrer porque é fato que todos os homens vão morrer. Então, o müssen, alle Menschen müssen sterben, não quer dizer que os homens devem morrer. Se eu usar alle Menschen sollen sterben sollen, eu estou dando uma ordem, é uma ordem interior. Então, quando o alemão usa du sollst ou sie sollen, ele quer dizer que ele tem que obedecer a um imperativo quase que praticamente absoluto. Se você for na Alemanha e escutar alguém falar du sollst, sie sollen etwas machen, não sei o quê, é para fazer porque é terrível. Müssen, não. Pode ou não pode acontecer, entendeu? Porque é interessante que as línguas têm muito a ver com as culturas. Essa é uma das características também do romantismo, da subjetividade do movimento romântico, do fato dos românticos acreditarem que o que acontece num país é intraduzível em outro, e que cada cultura é diferente da outra, e que você não pode criar normas universais como os enciclopedistas e como os iluministas acreditaram, entendeu? Então, vamos à obsessão do Kant na crítica da razão prática, e deixamos de lado o Kritik der reinen Vernunft, que é a crítica da razão pura. Então o homem é livre, para o Kant. Livre. O homem para o Kant, é livre por quê? Porque pode escolher, tá? Parece uma coisa muito simples. É simples, mas é muito complicado isso. Então qual é a diferença entre o homem e o resto da natureza? Seja animal, seja vegetal ou matéria inanimada? É que as coisas humanas estão submetidas ao que ele chama de lei da causalidade, tá? Lei da causalidade. Se for falar dos átomos, das moléculas, das plantas e dos animais, vai estar tudo sendo submetido à lei da causalidade, exceto o homem, tá? O homem que segue rigorosamente algum esquema predeterminado de causa e efeito, né? Tudo segue, exceto o homem, ao passo que o homem, o quê? Ele é livre para escolher o que deseja. Traduzido de outra forma, pode ser entendido também com aquilo que
é o tal do livre-arbítrio. Só que essa questão do livre-arbítrio é uma questão filosoficamente muito complexa e que não tem, assim, respostas muito convincentes. Tá? Então, o Kant, dentro daquilo que constitui a sua filosofia moral, ele tem uma ira muito especial contra qualquer forma de dominação de um ser humano por outro. Tá? Ele acha que qualquer uso de uma pessoa, de outra pessoa, para fins que não são dessa mesma pessoa, e sim de quem a usa, é uma forma de degradação imposta por um homem a outro. É uma forma de mutilação de outra pessoa, de tirar dela aquilo que a distingue como ser humano, ou seja, a sua liberdade de autodeterminação. É por isso que encontramos no Kant um sermão tão exaltado contra a exploração, a degradação, a desumanização, tudo o que depois se tornou carro-chefe de muitos escritores liberais do século XIX, até dos socialistas, muitos escritores e movimentos socialistas do século XIX e do século XX. A noção de degradação, reificação, mecanização da vida e até a alienação dos seres humanos, que é um tema muito caro, por exemplo, ao Marx. É a questão da alienação, como vocês sabem, tá? Então, é isso. O Kant quer dizer o seguinte, que ao afirmar, isso é muito importante, ao afirmar que os homens são fins em si mesmos, a gente pergunta, o que mais poderia ser um fim? Bom, os homens são seres que escolhem atos. Tá. Então, para sacrificar um homem, deve-se sacrificá-lo a algo mais elevado que ele mesmo. No entanto, nada é mais elevado do que aquilo que deve ser considerado o mais alto valor moral. Mas chamar algo de alto valor moral é dizer que algum homem está preparado para viver ou morrer por ele. E a menos que alguém esteja preparado para viver ou morrer por algo, não existe esse algo no sentido de um valor moral. Um valor se torna valor, um dever se torna valor, ou um objetivo que transcende o desejo e a inclinação se torna valor pela escolha humana e não porque contenha alguma qualidade intrínseca. Então os valores não são estrelas em algum céu moral, eles são algo que o homem traz dentro de si. Bom, isso tem uma série de consequências, né? O que é mais ainda complicado do ponto de vista do Kant, mais ainda que a obstrução dos homens, ou a escravidão dos homens, ou dos homens importunando-se uns aos outros, ou atacando-se uns aos outros, é uma ideia que para ele é um pesadelo, que é o pesadelo do determinismo, que é uma escravidão, não nas mãos do homem, mas nas mãos da natureza. Bom, se, como diz o Kant, aquilo que sem dúvida é verdade no que diz respeito à natureza inanimada, ou seja, regido pela lei da causalidade, se aquilo fosse verdade acerca de todos os aspectos da vida humana, então realmente não haveria moralidade. Então a conclusão é que para o Kant, o determinismo, e particularmente o determinismo mecânico, é incompatível com qualquer liberdade, qualquer moralidade, e portanto é falso. Então, por determinismo, ele quer dizer qualquer tipo de determinação originada tanto por fatores externos, materiais, físicos, químicos, dos quais tanto o século XVIII falava. Então, nós estamos chegando aqui numa visão bem interessante da questão do livre-arbítrio em Kant, tá? O problema do livre-arbítrio passa a ser um dilema antigo, como vocês sabem. Ele já vem lá desde a época dos estoicos, ele tem perturbado bastante a imaginação e a mente humanas. Kant, porém, via o livre-arbítrio como um dilema que parecia um pesadelo, até que lhe ocorreu uma solução. Ele encontrou uma solução que ele chamou de aceitável, qual seja, é o seguinte: apesar de nós escolhermos do modo como escolhemos, podemos escolher entre uma coisa e outra, isso ninguém nega, os objetos entre os quais devemos escolher e o fato de que provavelmente vamos escolher, de certa maneira,
os objetos entre os quais devemos escolher e o fato de que provavelmente vamos escolher de certa maneira, tudo isso poderia estar determinado. Tá. Em outras palavras, quando existem alternativas, mesmo que seja possível fazer uma coisa ou a outra, o fato de que nós somos colocados em uma situação na qual essas são as alternativas, mais do que isso, que nossa vontade está determinada em dada direção, isso significa que nós fazemos o que queremos. No entanto, nossa vontade em si mesma não é livre. Criou uma contradição. Essa contradição, bom, se nós fazemos o que queremos e a nossa vontade não é livre, e ele reconhece e ele chama isso de subterfúgio desprezível, tá? Ao falar de subterfúgio desprezível, ele tira o cavalo, tira o dele da reta. E aí deixa a questão em aberto. Mas esse problema é muito importante. É um problema que obceca tantos filósofos quanto historiadores do século XIX. E de fato também no século XX. É um problema que vem se mostrando com peculiar agudeza sob várias formas, por exemplo, sob a forma de discussões entre historiadores quanto aos papéis relativos desempenhados na história pelos indivíduos e por vastas forças impessoais, sociais, econômicas, psicológicas. Tem se manifestado também sob a forma de vários tipos de teoria política. Existem os que acreditam que os homens são determinados, por exemplo, por sua posição objetiva em uma estrutura, digamos, estrutura de classes, o caso do marxismo, típico, né? A infraestrutura, a superestrutura, as pessoas são determinadas pelo modo de produção, né? Os que acreditam que os homens não são determinados assim, ou pelo menos não totalmente determinados assim. Aparece na teoria jurídica, como um desacordo entre os que julgam que o crime é uma doença e deve ser curado pelos médicos, uma pataquada, pois é algo pelo qual o criminoso não é responsável, que ele é um coitadinho, né? E os que acreditam que o criminoso não pode escolher o que fazer, que portanto curar o criminoso ou aplicar nele um tratamento médico é um insulto à sua dignidade humana. Eu também concordo, eu acho ridículo, mas tem isso, tem gente que acredita. Então, esse era com certeza o ponto de vista do Kant. Resumindo aqui a questão do Kant, veja bem, ele tinha essa visão moral e o que o assustava era a ideia do mundo externo ser uma espécie de roda-viva mecânica. É um pesadelo que ele nunca conseguiu resolver. E eu acho que ele ficava assim elucubrando, e se os deterministas do século XVIII estivessem certos? Ele até escreveu isso. Um homem então é um simples objeto da natureza, simplesmente uma massa de carne, ossos, sangue e nervos, afetado por forças externas, exatamente como os animais, os objetos. Então o homem, como ele diz, nada é mais do que uma engrenagem. Ele gira, ele se move, mas não por vontade própria. Então esse tipo de liberdade não é liberdade. Daí a negação total do determinismo por Kant no atacado e a sua enorme ênfase no livre-arbítrio. É isso que ele chama de autonomia, tá? Esse conceito de autonomia. Enquanto o ser que é puxado e empurrado por fatores externos, sejam eles físicos ou emocionais, ele chama de heteronomia, tá? É um conjunto de leis que se originam fora do ser humano. Isso até, viu, Ezequiel, esse conceito de autonomia, heteronomia, eu até uso quando eu falo de dependência, aquele conceito que eu tenho de dependência intransitiva, transitiva, e a dependência como sendo, não essa papagaiada que fala de dependência química, mas o oposto da autonomia, tá? Que tem um pouco a ver com essa questão kantiana. Bom, e agora para finalizar, infelizmente não dá para... Eu ia falar um bocado do Nietzsche, do Schopenhauer e do Kierkegaard. Não dá tempo, de jeito nenhum, iria mais uma hora, não dá. Mas eu vou fazer alguns comentários desses três pensadores. Os três têm tudo a ver com o movimento romântico.
sem dúvida nenhuma. Mesmo que eles não concordem, ou não saibam, ou não tenham sabido. Não importa, não importa. Bom, começo com o Schopenhauer. É muito importante que a gente saiba da vida desses três indivíduos. Uma vida, os três sofreram muito, padeceram muito. Principalmente Nietzsche e Kierkegaard. Schopenhauer foi bem mais feliz. Foi bem mais feliz do que os outros. Schopenhauer, dos três, era muito rico. Era muito rico. Ele era um pessimista, sim, mas ele comia bem, vivia bem, tocava flauta, não sei. E ele tinha uma vida muito boa. Morreu velho, frustrado, porque quando ele publicou a obra-prima dele, que é o Mundo com Vontade de Representação, né? Die Welt als Wille und Vorstellung, em alemão, Wille, que é a vontade, mas é uma outra vontade, eu explico um pouco melhor. E Vorstellung é aquilo que em alemão quer dizer, stellen vor, coloca na frente, aquilo que você coloca. Tanto que imaginação também em alemão é Vorstellung, tá? Die Welt als Wille und Vorstellung. Ele publica esse livro e parece que na primeira edição, acho que compraram 10 ou 15 exemplares. Aí ele teve vontade de se suicidar, né, de tanta frustração. E depois da morte dele é que o livro, né, virou um best-seller, né, e foi muito lido e muito mal interpretado também. Mas eu considero esse livro absolutamente genial, tá? Genial, um dos grandes livros da história da filosofia. Agora, de todos os leitores do Schopenhauer, o maior de todos e o melhor de todos foi um menino que tinha cerca de 16 ou 17 anos, né? E que viu isso, e era o Nietzsche, tá? O Nietzsche nunca conheceu o Schopenhauer, tá? Nunca conheceu, mas o Nietzsche, ele leu, deve ter lido muito bem O Mundo com Vontade de Representação e ficou apaixonado pelo livro, deve ter entendido muito bem, muito bem. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que são aquelas inversões, né? Que nem a gente fala do Hegel de ponta cabeça, mas teve também a do Schopenhauer de ponta cabeça. Quando o Nietzsche, depois o Nietzsche leu, primeiro depois que ele leu Schopenhauer, ele ficou achando que aquilo era a revelação maior da filosofia. Depois ele se voltou crítico do Schopenhauer, como ele também ficou encantado com Wagner e depois brigou com Wagner. Ele era de um temperamento irascível, uma pessoa neurótica também, o Nietzsche, muito, muito complicado. Mas o que ele fez, né? Ele pegou a vontade do Schopenhauer, esse Wille do Schopenhauer, que seria a vontade cega, aquilo que para ele é o que o Kant chamava do mundo numênico, seria a própria vontade. A vontade é aquilo que há, que existe, né? E tudo seria fruto dessa vontade. Quer dizer, nós somos, nós como sujeitos, né? Nós somos sujeitos, fazendo a divisão de sujeito e objeto, a gente só consegue ver o mundo naquilo que ele chama de representação, tá? E o fenômeno, o mundo fenomênico, que é isso que a gente está vendo, o mundo fenomênico, que para o Kant não tinha nada de ver com ilusão, para o Schopenhauer, que interpretou o Kant à maneira dele, era uma ilusão. Então, o que a gente está vendo é o véu de Maia, e que nós todos somos escravos dessa vontade, né? Essa vontade, ela é irrefreável, ela é universal. No entanto, há uma saída. Ele encontrou uma saída. Ele encontrou principalmente quando ele leu os Upanishads. Ele leu alguns clássicos da Índia antiga e ele foi muito influenciado pelo pensamento budista e também por alguns amigos, né,
que trouxeram uma luz para esse dilema assim do pessimismo schopenhaueriano. E a solução do Schopenhauer é uma solução belíssima, que é a solução pela arte, tanto pela arte quanto pela ascese. Então, por quê? Se você não vai para o caminho da ascese ou da arte, o que resta não é evidentemente o suicídio, senão uma interpretação extremamente ridícula e banal do pessimismo do Schopenhauer. Não é isso, mas seria uma espécie assim de desconstrução da vontade de viver. Tá? Quando a gente pensa na vontade de viver, fazendo uma aproximação grosseira com o budismo, que tem muito a ver com o pensamento de Schopenhauer, mas é diferente. O que o Buda foi um mestre obcecado pelo desejo, mas principalmente pelo apego, pelo desejo que leva a dukkha, que é o sofrimento em sânscrito. É o trishna, trishna dukkha. Então você tem o moksha, que é a libertação, rumo ao momento de iluminação, satori, chegando naquele estadio final, nirvana, que não tem nada a ver com o paraíso. Então, tanto o budismo quanto outras filosofias da Índia sempre se debruçaram sobre as vicissitudes do desejo doentio. O problema da adicção não deixa de ser um problema búdico, um problema do desejo doentio, do desejo trishna. Tá? Então, a grandeza do Arthur Schopenhauer foi que ele foi um cara que teve um olhar extremamente realista para a vida. Ele viu a história como sendo uma carruagem de sofrimentos e realmente, se você olhar para a vida como ela é, muito mais sofrimento do que alegria. A vida das pessoas, da grande maioria das pessoas, tem mais momentos de tédio e de momentos desagradáveis do que momentos de alegria. Isso aí eu creio que seja uma verdade. Leiam Nelson Rodrigues, leiam Machado de Assis, por exemplo. Vocês vão encontrar isso em todos os grandes romancistas, todos os grandes contistas. Aliás, o Machado de Assis era um leitor assíduo de Arthur Schopenhauer. Tá? Então, essa sacada é genial. Então, ele teve uma sacada muito búdica nisso. Né? E tudo isso dentro do movimento romântico. Ele era profundamente, só a admissão do Schopenhauer da vontade como sendo algo que inerente a tudo, quer dizer, somos essa vontade universal, una, já é uma postura absolutamente romântica. Essa própria subjetividade, quer dizer, a recusa do Schopenhauer a admitir que exista alguma coisa objetiva no mundo, uma realidade totalmente objetiva. Não existe, porque sempre tem que ter um sujeito que olha. Se não tem esse sujeito, a gente não pode estar falando de uma realidade objetiva. Tá? E o Nietzsche? O Nietzsche, ele criou, né, essa expressão que é esse Wille zur Macht. Macht é poder, né? Que é a vontade de poder. Né? Essa vontade de poder e esse conceito que foi muito banalizado, que é o conceito do super-homem. Né? Em alemão é Übermensch. Mensch é homem como a humanidade. É diferente de Mann. Mann é homem, é o homem biológico, e Mensch é a humanidade. Então, Übermensch é aquilo que está além do homem. Então, essa tradução já é infeliz, tá? Infeliz. Outra questão muito séria, pertinente ao Nietzsche, é essa aproximação que fizeram dele com o nazismo. Como isso ocorreu? Infelizmente, ele tinha uma irmã que era uma peste, a Elisabeth Nietzsche. Elisabeth, ela era uma víbora. Essa mulher era horrível, era uma mulher cheia de ódio, horrível, uma pessoa horrível. Ela sobreviveu ao Nietzsche, porque o Nietzsche morreu em 1900, tá? Morreu louco, né? Completamente louco. Morreu em 1900. A Elisabeth Nietzsche, ela ficou cuidando do irmão.
E ela entrou em contato com pessoas que depois se tornaram nazistas, né? E ela mesma, ela pegou os últimos trabalhos do Nietzsche, que era a Vontade de Poder, né? E fez, acho que uma publicação onde procurou fazer uns arranjos para que houvesse essa conotação com o nazismo. Isso é totalmente absurdo. Primeiro, o Nietzsche não era antissemita. Quem era o Wagner era antissemita, ele não era antissemita. E se tinha uma coisa que o Nietzsche abominava, isso está no texto dele, era o Estado. O Estado, um monstro, algo que, sabe? E ele prezava essa liberdade romântica, entendeu? Essa força que busca uma liberdade. Então, o nazismo é uma idolatria do Estado autoritário. Tá? O que Hitler fez ali, o Partido Nacional Socialista, isso não tem nada a ver com a filosofia de... Infelizmente, na época do nazismo, o próprio local, acho que onde Nietzsche ficou nos últimos anos de vida, virou um santuário do nazismo. É horroroso isso. O próprio Führer, o Adolf Hitler, foi lá visitar, né? Foi lá visitar. E aí, muitas pessoas fizeram umas adaptações horrorosas, né, de que o super-homem tinha a ver com... Enfim, isso é uma história bem complicada, mas a gente sabe muito bem que ele é um autor muito difícil e muito sujeito à banalização. Eu comecei essa palestra, eu falei desses dois lados da filosofia, que você pode filosofar criando um sistema, né, explicando. Eu falei de Platão, de Aristóteles, e falei dos pré-socráticos, falei dos epicuristas, falei dos estoicos. Então veja bem, o Nietzsche, na verdade, ele não foi um criador do sistema. Ele foi um anti-Platão, um anti-Aristóteles. Ele não criou sistema nenhum, ele foi um grande poeta, ele era um escritor. O alemão dele é maravilhoso, uma coisa deslumbrante, sabe? Que nem o do Freud, uma coisa incrível. Ele é um grande poeta e um grande escritor. E era obcecado com essa liberdade, com essa destruição de todos os ídolos, E isso ele entrou num compasso muito importante com a nossa época, o que possibilitou uma leitura séria e uma leitura também banalizada. Então, a filosofia, né, quando a gente lê o Nietzsche praticamente está te convidando para viver conforme ele filosofa, que é muito diferente, por exemplo, quando a gente lê o Hegel, que o Hegel cria sistema. O hegelianismo é um sistema. Tá? Agora, para encerrar, né, já completou, dá 1h05, 1h10, já acaba. O Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo incrível. Esse é o único que não é alemão, ele é dinamarquês. Ele era filho de uma família... Ele era uma família muito religiosa, parece que o irmão se tornou pastor, e ele era um homem extremamente religioso. E tanto o Kierkegaard quanto o Schopenhauer odiavam profundamente o Hegel. O Schopenhauer tinha uma bronca absurda do Hegel, achava o Hegel um canalha, um enganador, um embusteiro, tudo. Ele realmente detonava completamente. E ainda o pior é que lá na Universidade de Berlim, né, as aulas do Hegel estavam cheias de alunos e do Schopenhauer não tinha ninguém. Então ele ficava puto, né? Imagina, né? Esse fariseu, né? É assim. E também é interessante que também o Kierkegaard falava a mesma coisa. O Kierkegaard dizia, bom, o que é esse Hegel? Esse Hegel, ele cria um palácio e mora numa choupana. Isso é uma frase do Kierkegaard. Que o sistema hegeliano é muito bonito, tudo bem, nem interessa saber como é que é o sistema hegeliano. Porque, na verdade, porque a filosofia não é ficar criando sistema, não é
explicar como que o mundo funciona, e sim buscar agir de uma determinada maneira. Então, isso é muito bonito no Kierkegaard. E o próprio cristianismo do Kierkegaard, que, aliás, eu acho incrível, né? Incrível e complexo, e convida a uma leitura. Eu que sou um agnóstico, né? Não tenho nenhuma religião definida, mas eu fico empolgado com a religiosidade do Kierkegaard, e eu fico empolgado também com a religiosidade do Nietzsche. E eu já vi várias frases do Nietzsche que são parecidas com Kierkegaard. Eu até, hoje não dá para apontar, mas eu posso mostrar isso, o paralelo que dá para fazer entre os dois. Quer dizer, eu acho que ambos, tanto Nietzsche quanto Kierkegaard, foram pessoas muito infelizes, muito frustrados sexualmente. O Kierkegaard, para vocês terem uma ideia, ele acho que morreu virgem. Ele teve uma grande paixão, que era a Regina Olsen, que era uma garota linda de 18 anos, e ele tinha 27 anos. Aí ela não deu certo, né? Ela casou com outro, o tal de Schlegel, casou com outro, ele se conformou, e a partir daí ele caiu numa depressão, mas numa depressão absurda. Naquela época não tinha sertralina, né? Não tinha Prozac, não tinha nada disso, né? Você imagina a depressão do Kierkegaard. E o Kierkegaard, em dinamarquês, a palavra quer dizer cemitério, ainda por cima, cemitério, a palavra Kierkegaard. Aí ele criou aquela teoria, principalmente aquela teoria do desespero. É lindo, é maravilhoso. E segundo, por exemplo, Sartre, que era um existencialista ateu, ele tinha profundo respeito pelo Kierkegaard e achava que o Kierkegaard teria sido o fundador até do existencialismo. Quer dizer, o existencialismo cristão do Kierkegaard influenciou o existencialismo ateu do Sartre, né? E o Nietzsche também é tido como um filósofo existencialista, e eu creio que até seja, entendeu? E até seja. E eu acho que o Nietzsche foi tão religioso, que ele teve que matar Deus, porque aquele Deus realmente estava morto. Eu acho que talvez a coisa mais genial do Nietzsche foi ter constatado aquela morte de Deus. É que as pessoas ficaram indignadas porque elas não queriam aceitar aquilo. Quando ele fala, Gott ist tot, morto, né? E aí ele criou aquele louco que sai perguntando, sabe, fala de Deus, né? Falando de Deus está morto. E o que é isso? Tá? E depois tem aquela história muito famosa da loucura de Nietzsche, que até hoje não existe uma explicação aceitável. Alguns dizem que Nietzsche, na juventude, andou frequentando os bordéis. Na época havia uma doença muito séria chamada sífilis, né? E as pessoas pegavam sífilis e não tinha cura. Em alguns casos de sífilis evoluíam para sífilis terciária. Isso é uma hipótese, ninguém prova, ninguém sabe. Ninguém sabe se o Nietzsche teve sífilis terciária, por isso que ele ficou louco. Ou então, tem aquela história famosa do cavalo de Turim, vocês conhecem, né? Que ele estava morando em Turim, e aí ele viu um homem açoitando um cavalo, impiedosamente. Aí ele saiu gritando, indignado, e se abraçou no cavalo. E o homem ficou espantado. E foi a partir daquele momento que ele teve um colapso nervoso, ele teve um surto, tá? E não saiu mais. Isso aconteceu em 1889, se não me engano, 88, 89, em Turim. E aí ele não saiu mais da psicose e morreu em 1900. Então ficou 10, 11 anos imerso na loucura, sem haloperidol, sem risperidona, você imagina, sem nada dessas coisas, né? Imagina que horror que era, né, ficar psicótico desse jeito. Então,
Resumindo aí, fazendo um paralelo dos dois, o Kierkegaard também viveu o resto da vida, né, afundado na depressão, e eu creio que ele tenha saído, ele encontrou um antídoto para a depressão, que foi a filosofia. E ele viveu intensamente essa filosofia. E os pensamentos do Kierkegaard, por exemplo, eles são muito adequados, Ezequiel, para tratar de adicto. Maravilhoso. Kierkegaard dá para prescrever, pegar um receituário e prescrever. Kierkegaard. Fazer trechos de Kierkegaard para reflexão de pessoas que sofrem da patologia do desejo infrene, entendeu? Que é um filósofo existencialista. Então, independentemente de você ter uma posição teísta ou não teísta, é a mesma coisa que o Nietzsche. O Nietzsche era também extremamente religioso. Quer dizer, aquela obsessão com o anticristo. E olha que interessante, não sei se vocês sabem, o Nietzsche, ele tinha um grande respeito pelo Cristo, pela figura do Cristo. Ele achava o Cristo um homem trágico. Porque o Nietzsche adorava a tragédia. A tragédia era a grande realização da vida. Então, a vida de Cristo foi uma vida trágica. Então, ele tinha em alto apreço o Cristo. O que ele detestava era o cristianismo. E detestava o apóstolo Paulo também, que ele achava o fim da picada. Não gostava. Mas o Cristo, não. O Cristo, não. Isso é bem interessante. Então, a gente não deve tomar o anticristo como sendo assim uma negação satânica, uma coisa assim na religião, ou o fruto da loucura. Não é nada disso. É tudo muito bem pensado, né? Agora, outra coisa interessante, eu faço aqui uma puxadinha para o lado da psicanálise, que é um assunto que eu gosto muito, me interessa, é um denominador comum entre Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Os três tiveram seríssimos problemas com o pai. Seríssimo. O Nietzsche tinha um pai que era pastor, que era autoritário, né? Era um cara culto, autoritário, mas que exercia uma tirania na vida dele. O Kierkegaard tinha um pai tirânico, era uma família extremamente religiosa, e o Schopenhauer tinha um pai também tirânico, que era um burguês rico, que se suicidou. Tá? Então, dá para fazer um paralelo, até um estudo psicanalítico do ódio ao pai. Esse ódio ao pai que foi para, por exemplo, o ódio à religião, né? Que alimentou um pouco das fantasias do anticristo, né? Que regou muito a filosofia do Kierkegaard, quando ele buscava um cristianismo que era só dele, quando ele dizia que a grande maioria dos pastores são os embusteiros. Aliás, ele foi muito profético, né? Kierkegaard falou que a grande maioria dos pastores são embusteiros. Ele fez é exatamente o que a gente está vendo hoje. Então, e buscou uma maneira de recuperação do divino, né? A frase mais bonita do Nietzsche, na minha opinião, é assim: se você estiver caindo no abismo, caia nas mãos de Deus, né? Wenn Sie in den Abgrund fallen, Abgrund e abismo, fallen Sie in die Hand Gottes. Cai nas mãos de Deus. Quer dizer, existem algumas frases do Kierkegaard que se aproximam também dessa frase do Nietzsche. Quer dizer, o Nietzsche constatou a morte de Deus, elegeu o seu Zaratustra como uma espécie de alter ego dele, né, para proclamar um novo evangelho do homem da terra. E já o Kierkegaard já se fechou naquela redoma, né, daquela riqueza introspectiva genial. Vocês estão vendo que, infelizmente, não dá para detalhar tudo isso, mas dá para vocês perceberem quanto a obra de Nietzsche, de Kierkegaard e de Schopenhauer está perfeitamente inserida nessa amplitude do movimento romântico, com todas as suas contradições, com os paradoxos,
com tudo aquilo que pode ser e não ser, fora o Rousseau. Eu não falei de alguns outros, não dá tempo. Tem o Fichte, é muito interessante a teoria do Fichte, é muito interessante o Herder, é muito interessante até o próprio Hamann, tá? O Schelling, né? Todos eles merecem uma análise mais detalhada. Tá? Nesse vídeo, que está sendo feito agora em estúdio, são 3 vídeos de 1 hora, tá? Que está no YouTube, das raízes do romantismo. Só que aí é segundo o Isaiah Berlin, mas ele é genial. Ele é genial. Eu fiz um resumo das 5 palestras em 3 palestras. Bom, eu acho que já deu tempo, né? O pessoal precisa de um intervalo, depois a gente bate o papo.